querido. Alô? Sejam bem-vindas. Estou começando aqui, conforme eu falei hoje, não sei se todas as pessoas entenderam isso, acompanharam isso. Eu hoje vou fazer a live pelo Zoom também, tá? E eu me coloquei à disposição para a gente conversar, eu explicar, mandar o link. Então, mas vai estar passando aqui simultaneamente no Instagram. Então, e quem quiser, quem já tiver o link e quiser ir para o Zoom, eu já estou no Zoom, tá? Já estou no Zoom. Então, quem quiser ir para o Zoom, porque no Zoom dá para interagir direto comigo, no tempo real, né? E aqui pelo Instagram não, é mais difícil. O tema da live hoje está muito bom, né? Que é a ansiedade. Então, o tema está muito bom. Estou esperando as pessoas irem chegando. Sejam bem-vindos. As pessoas aqui no Zoom já me falaram, a maioria vai chegar um pouquinho depois. A Maria Eduarda já chegou. O tema vai ser muito, muito interessante hoje, porque a gente vai falar sobre ansiedade. E nós somos os países, o país dos ansiosos, né? Temos todos os motivos do mundo para isso. Karina está entrando aqui também no Zoom. Temos todos os motivos para isso, né? Para sermos o país dos ansiosos. Porém, existem formas da gente lidar com isso de uma maneira menos, que fique menos doloroso para a gente. Eu preciso que quem está que desligue o microfone, Karina. Tem que desligar o microfone. A Mariana está entrando aqui também. Então, a gente, muitas vezes nós estamos em situações de estresse, em situações que realmente geram ansiedade. Mas a gente tem que encontrar formas de lidar com isso, porque a ansiedade, ela é extremamente danosa para a gente. A ansiedade, ela traz doenças físicas, mentais, emocionais. Então, a gente realmente precisa encontrar formas de minimizá-las. Existem essas formas. Existem formas, inclusive, pelos tratamentos alternativos. Antes da gente chegar num tratamento alopático, né? Que é com medicamentos, muitas vezes tarja preta. Não que eu seja contra, às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Mas, se pode evitar, por que nós não vamos evitar? Então, a live de hoje, ela trata disso. Eu vou falar o que é ansiedade, tá? Quais são os sintomas e o que a gente pode fazer para minimizá-la e até acabar com ela. Então, bom, vamos ver quem já tá aqui. Eu já vou começando e quem vai chegando vai pegando, tá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Alguém já me deu olá, querida, já me desejaram sucesso, tanto no Instagram. Quem tá aqui deixa o telefone, deixa o microfone desligado. Mariana, deixa o microfone desligado para não ter nenhum som aqui interferindo. E na hora que vocês quiserem conversar comigo, quem está aqui no Zoom, tem aqui que você pode levantar a mãozinha e aí eu vou te ouvir, você libera o microfone e eu respondo as suas perguntas. E no final da live, dessa live, nós vamos ter até uns 30 minutinhos, 20, 30 minutos, para um debate sobre o tema, para tirar dúvidas aqui no Zoom. Porque, infelizmente, no Instagram a gente não tem condição de fazer isso, tá? Por isso que eu comecei a fazer a live no Zoom. Bom, então vamos começar. Eu sempre, as minhas lives, eu tô trazendo colinhas, né? Por quê? Para eu não perder nada.
eu tô utilizando as lives como se fosse uma palestra minha. E nas palestras, o que que eu faço nas palestras? Nas palestras eu tenho os slides, né, que passa e a gente vai se guiando por ali, e aqui não tem. Então, o que que eu faço? Eu tenho a minha, como é que vai ser a minha live, e eu imprimo para poder não pular nada. Então, eu vou começar aqui falando o que que é a ansiedade. Né? Bom, em primeiro lugar, que a ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações percebidas como ameaçadoras ou estressantes, tá? Então, isso gera uma ansiedade na gente e libera hormônios, hormônio que gera mais estresse e mais ansiedade. Então, é uma emoção normal que todos experimentam, que é o hormônio, eu esqueci de falar o nome, é o corticoide. Ele é um hormônio que ele é liberado em situações estressantes, geradoras de ansiedade, e que é ruim porque ele dá uma descarga no nosso corpo que é negativa. É uma emoção normal que todos experimentam em determinados momentos da vida. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente, olha só, gente, presta atenção, excessiva, persistente e interfere nas atividades diárias, pode se transformar em um transtorno de ansiedade. Isso pode incluir. O que é um transtorno de ansiedade, né? Como é que você pode saber que você está num transtorno de ansiedade? Preocupações intensas e persistentes, medos irracionais, sintomas físicos como palpitações, sudorese, tensão muscular, muito pensamento negativo. Então, tudo isso são sintomas de que você está num transtorno de ansiedade. O que quer dizer isso? É que precisa de algum tratamento, de alguma forma de lidar com isso. Porque a gente pode ter momentos de ansiedade por determinadas situações. Mas quando aquilo se torna uma coisa comum no nosso dia a dia, começa a interferir na nossa vida, né? No nosso cotidiano, profissional, pessoal. Então, nos relacionamentos familiares, amorosos. Então, a gente tem que ligar a luz de alerta e não deixar isso piorar. Uma das coisas que eu ouço muito, porque como eu trabalho com meditação, é claro que eu atendo muitas pessoas que chegam para mim queixando da ansiedade. Já tem a consciência de que a ansiedade está realmente sendo um transtorno na vida delas e me procuram. Mas as pessoas demoram muito a procurar normalmente. Por quê? Porque elas sempre acham que vai passar, que sozinhas elas vão conseguir resolver. E a verdade é que na maioria das vezes não consegue. Na maioria das vezes a tendência é aumentar e piorar. Então, quanto mais cedo você buscar ajuda, mais fácil fica você conseguir resolver isso, minimizar e até acabar, tá? Os tipos de ansiedade, vou falar agora os tipos de ansiedade. Gente, se alguém aqui no Zoom quiser fazer alguma pergunta sobre o tema que eu falei, sobre o que eu pontuei aqui agora, é só levantar a mãozinha que tem ali, tem onde tem reações, né, que tá escrito em inglês. É só levantar a mãozinha que eu atendo, tá? E se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no Instagram, é só escrever, tá bom? Bom, tipos de ansiedade. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, cada um com características específicas. Oi, minha querida, bom te ver por aqui. Saudades. Então, cada um com características específicas. Esse eu tive que realmente escrever, porque senão eu não ia... A Ana tá entrando também. Então, transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizado por preocupação excessiva e persistente sobre várias áreas da vida, mesmo quando não há motivo aparente. O transtorno de ansiedade generalizada é mais do que isso, tá, gente? Não é só isso aqui. É mais do que isso, porque ele engloba
muitos sintomas ao mesmo tempo. Um deles, e talvez o mais assim, que chama mais atenção seja esse, mas ele engloba vários, tá? E às vezes a pessoa entra em crise de ansiedade. O transtorno de pânico, olha os tipos de ansiedade. O transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico súbitos e intensos, acompanhados por sintomas físicos como palpitações, falta de ar e sensação de perigo iminente. Esse é o mais conhecido, na verdade, é a síndrome do pânico, tá? É aquela pessoa que, do nada, ela começa a ter uma síndrome do pânico. E é uma coisa desesperadora, porque a sensação que tem é uma sensação de morte. É uma sensação muito ruim, porque ela sente angústia, ela sente o coração apertado, as mãos suam, ela sua, os pensamentos são muito negativos e dá um medo muito grande. E normalmente essa pessoa vai parar no hospital. Normalmente acaba parando numa crise, a pessoa acaba parando no hospital. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm ferramentas para lidar com isso. A mesma coisa, muitas vezes as pessoas demoram para procurar, e aí isso fica uma coisa muito grande, porque as pessoas começam a não conseguir trabalhar, né? As pessoas ficam paralisadas. A síndrome do pânico, ela paralisa a vida da pessoa, literalmente. Eu tenho uma pessoa que estudou comigo, e eu reencontrei ela muitos anos depois, já tem muito tempo. E ela me contou, já tem muitos anos, que ela estava tendo crise de ansiedade, que uma vez ela foi buscar os filhos na escola e não conseguiu se mexer. Ela não conseguiu se mexer. Ela teve, os seguranças da escola colocaram ela numa cadeira, ela morava do lado, no prédio do lado, e levaram ela na cadeira. Porque ela não conseguia se mexer. Tá? Então, vocês veem que, sério, eu conheço pessoas que realmente, por exemplo, eu conheço um caso de um piloto que ele perdeu, não pôde mais, ele teve que se aposentar. Agora, nesse caso aqui, muitos casos, gente, precisa de ter ajuda médica mesmo, tá? Tem que procurar psiquiatra. E até hoje, psiquiatra ainda é tabu. Sabe, eu vejo muitas pessoas que têm não querem ir ao psiquiatra, porque o psiquiatra é tabu. E o psiquiatra não é tabu. O psiquiatra não trata só de pessoas, trata de pessoas com problemas emocionais, psíquicos, psicológicos, enfim, tá? Então, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, muitas vezes síndrome do pânico, com certeza, a pessoa precisa de ajuda médica, de preferência de um psiquiatra, porque ele é especializado nisso. Ah, mas e aí, não pode paralelamente fazer uma terapia alternativa, como por exemplo a meditação? Pode, claro, e deve. Eu, por exemplo, recebo vários clientes meus, alunos meus de meditação, indicados por psiquiatra, por cardiologista, por psicólogos. Claro que deve, mas não deve se assustar com o termo psiquiatra, ao contrário. Imagina, gente, eu sempre digo o seguinte, imagina que antigamente as pessoas tinham tudo isso, né? Tinham tudo isso de uma forma ou de outra e não tinham remédios específicos. Não tinham. Né? As pessoas não tinham remédios específicos. Imagina como era difícil isso naquela época. Então, hoje a gente tem que agradecer que nós temos remédios específicos que podem nos ajudar, além de poder fazer terapia, de ter os tratamentos alternativos, complementares, né? E, por exemplo, eu falo da meditação, mas tem várias outras formas. Terapia funciona muito bem também, tá? A terapia cognitivo-comportamental ajuda muito também. Agora, nada impede, ao contrário, que você use a meditação ou alguma outra ferramenta de apoio,
de suporte, tá te ajudando ali, né? Então, fobias específicas, tudo isso são tipos de ansiedade. Fobias específicas, medo intenso e irracional de objetos, de situações ou animais específicos, né? Tem as pessoas que têm a Maria Eduarda colocou aqui no Zoom, que para ela nada se compara à meditação. Vou falar sobre isso depois. Então, nenhum outro tratamento alternativo complementar pode se comparar realmente à meditação, mas muitas vezes a gente precisa de um medicamento, de um suporte médico mesmo, quando já está num estado grave. Por quê? Vou até dar um parênteses aqui, vou explicar. Por exemplo, o cliente chega para mim numa situação muito exacerbada, muito difícil de ansiedade, com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada, numa situação muito difícil, não consegue se concentrar de jeito nenhum, eu não tenho como trabalhar com ele. Eu não tenho. Porque eu não consigo, ele não consegue. Então, o que eu preciso fazer para esse aluno, aluna que chega? Eu preciso indicar ele, eu preciso conversar, explicar que ele tem que buscar uma ajuda médica, que ele tem que começar a fazer um tratamento médico junto com a meditação. E aí funciona muito bem, muito bem. Porque, gente, o medicamento, talvez que eu estou fazendo apologia de medicamento, não sou a favor, mas em alguns casos tem que ter, tá? Em alguns casos tem que ter. Então, não fica para sempre. É uma coisa pontual, que vai ter começo, meio e fim, na maioria das vezes. Só em alguns casos específicos que pode ser para toda a vida. Mas em alguns casos muito específicos. Aí já tem outras coisas por trás, não é só ansiedade, tá? Nós hoje estamos falando aqui de ansiedade. Então, tem pessoas que têm fobia, não conseguem ficar em local fechado, não conseguem ficar em local com muita gente, porque se sente mal, né? Fica com crise de ansiedade. Fobias, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, caracterizado por pensamentos intrusivos e obsessões, acompanhados por comportamentos compulsivos e repetitivos, né? Isso também tem tratamento e também a meditação ajuda muito, aí eu não vou entrar nesse, como o TOC, porque eu já vou ter que entrar em outro aspecto, eu não quero, tá? E o transtorno de estresse pós-traumático, que desenvolve-se após a exposição a eventos traumáticos, né? Que inclui sintomas como flashbacks, pesadelos, evitação de gatilhos relacionados ao trauma. Então, a pessoa pode parar de ir para determinados lugares, parar de assistir determinados filmes ou o que for, entendeu? Tudo que possa ser um gatilho para ela reviver o que aconteceu, ela foge daquilo e é uma coisa que começa a atrapalhar a vida dela, né? Então, isso também é importante. A meditação também ajuda muito e aqui a terapia cognitivo-comportamental também funciona muito bem, tá? Então, agora a gente vai passar para os sintomas, tá? Os sintomas da ansiedade, eles podem se manifestar, apesar de que eu falei vários aqui, mas eles podem se manifestar de várias maneiras, tanto física quanto emocionalmente. Alguns dos sintomas mais comuns. Por que é importante isso? É importante a pessoa saber, porque tem muitas pessoas, por incrível que pareça, que não percebem que estão vivendo um transtorno de ansiedade. Acham que é uma coisa passageira, pontual, mas às vezes eu converso com as pessoas e elas têm, todo dia elas se sentem mal. Todo dia elas têm algum tipo de crise de ansiedade, umas maiores, outras menos, umas com mais, outras menos. E aí o que acontece? Primeiro que começa já a dar medo, né? Você não quer ter aquela crise, não quer ter aquela sensação. Segundo que muitas pessoas começam a tomar qualquer remédio por conta própria, o que também é péssimo,
porque não vai na causa, não tem apoio, está fazendo por conta própria e não busca uma outra tipo de alternativa, então não leva a lugar nenhum isso. Então, quais são os sintomas mais comuns? O que eles incluem? Palpitações ou batimentos cardíacos acelerados, tensão muscular e dores no corpo, porque a pessoa fica rígida, ela tem muita tensão, né? No dia a dia ou durante uma crise. Respiração rápida ou falta de ar, sensação de aperto no peito. A ansiedade tem muito a ver com angústia também, mas esse aperto no peito é um aperto mesmo, tá? Preocupação excessiva e pensamentos negativos, isso é muito comum. Irritabilidade e dificuldade de concentração, insônia ou dificuldade para dormir, sudorese excessiva, né, suores excessivos e tremores. Esses são os sintomas, vamos dizer, mais graves, né? E tem uma coisa aí, como a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem dificuldade para dormir, porque as pessoas acham que insônia é só dificuldade para dormir. Não, tá? Os transtornos de sono são muito mais do que isso, porque além da dificuldade para dormir, você tem o sono interrompido. Então, isso também é insônia. E isso atrapalha demais a vida da pessoa. E é um gerador de irritabilidade e dificuldade de concentração muito grande. Então, o que acontece? Aquela pessoa que não reconhece que precisa de ajuda, não necessariamente de medicamento, mas que ela fica tentando ela mesma resolver e fica num ciclo vicioso, ela acaba tendo sintomas que vão agravar o estado de vida dela, no sentido de saúde, de relacionamento, de tudo. A sudorese excessiva, esses alguns aqui já são durante uma crise mesmo, tá? E aí vem os tratamentos, né? Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando é justamente um alerta, explicando o que é ansiedade, né? Quais são os tipos de ansiedade, quais são os sintomas. Então, isso tudo a gente está falando aqui para a pessoa ter essa consciência de ansiedade. O que é ansiedade? Ter realmente uma consciência para buscar ajuda. Esse é o grande lance. Quanto mais cedo você começa a tratar, mais fácil você vai sair disso. E quanto você deixa ficar, mais você vai sofrer com isso. E a tendência é aumentar. Então, os tratamentos. Existem várias opções de tratamento para os transtornos de ansiedade. Então, incluindo, que eu já falei até de alguns, terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. Gente, caiu o Zoom, tá? Ele caiu sozinho, olha que loucura. Vai reiniciar. Caiu o Zoom, caiu sozinho, tá? Caiu o Zoom. Mas tá aqui reiniciando. Se o Zoom cair de novo, porque o Instagram não caiu, o Zoom caiu. Se o Zoom, ele reiniciou sozinho. Se o Zoom cair de novo, não saiam, porque ele reinicia sozinho, tá? Então, terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, né? Ela ajuda, como é que ela trabalha? Como é que é o tratamento? Ela ajuda a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento que contribuem para a ansiedade, né? Por isso que ela é cognitiva comportamental, ela consegue trabalhar com o pensamento e comportamento, né? Porque o pensamento gera ação, né? Outro tratamento é a medicação, que a gente já falou aqui, né? Antidepressivos, porque muitas vezes quem tem ansiedade tem depressão, e quem tem depressão tem ansiedade, tá? Então, medicação, que são os antidepressivos,
ansiolíticos e beta-bloqueadores podem ser prescritos para aliviar os sintomas de ansiedade. Só o médico pode prescrever. E é realmente nos casos mais graves, tá? Então, realmente nos casos mais graves, nem precisa ser tão graves assim, mais intensos, que estão crescendo. Então, há uma necessidade da intervenção medicamentosa, né? Bom, técnicas de relaxamento. Então, nas técnicas de relaxamento, incluem respiração profunda, meditação, yoga, mindfulness para reduzir o estresse. Bom, gente, caiu de novo o Zoom. Olha que coisa chata, né? Mas é o Zoom, tá? Porque aqui no Instagram continuou. Mas isso não acontece sempre, tá vendo uma instabilidade, não sei por quê. Tá? Mas vocês não perderam grande coisa, não. Não perderam, porque eu falei da terapia cognitivo-comportamental, medicação, tá? Que são os antidepressivos, ansiolíticos e beta-bloqueadores. Mas tem que ser prescritos por médicos, tá? E tem as técnicas de relaxamento, gente, que não é só relaxamento. A gente tem que entender que a meditação, ela é muito além de relaxamento. Ela transforma realmente. Você entra numa outra forma de viver, de encarar a vida, de encarar os desafios, de encarar os problemas. A meditação, ela é transformadora, tá? Ela é transformadora. Isso eu posso te dizer porque eu pratico há quase 30 anos e trabalho com meditação há mais de 20 anos. Tenho 2 livros publicados sobre meditação. Então, a meditação é muito além do que um relaxamento, tá? Mas o que ajuda, né, a tratar, como eles consideram tratamentos para ansiedade? Respiração profunda, isso realmente é verdade. A pessoa, se você está numa crise de ansiedade, se você parar, inspirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca, vai fazer já uma diferença na sua vida grande e na crise que você estiver, naquele momento de ansiedade. Você pode fazer isso 3, 4, 5, 6 vezes. Tem uma técnica muito boa que você inspira profundamente em 4 tempos, segura em um tempo e solta o ar pela boca em 6 tempos. E funciona muito bem. Então, isso ajuda muito. A meditação, que eu digo o seguinte, não é a meditação guiada, porque a meditação guiada, eu tenho, inclusive, no meu canal do YouTube, várias meditações guiadas. Eu tenho uma de 20 minutos, que é a top, é a mais assistida, tá? Ela tem, acho que quase 2.000 pessoas que já assistiram, então é um bom número. A minha outra que tem 1.000 e pouco, enfim, são as 3 mais assistidas, que é uma de 20 minutos, outra de 10 e outra de 5 minutos. A meditação guiada, eu sempre deixo isso claro, ela serve para você relaxar. Para diminuir a ansiedade, para você dormir, mas não é ela que vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é a meditação que você faz com você, no silêncio, tá? Então isso aí você tem que aprender, porque a meditação é simples, mas não é fácil você aprender a aquietar a sua mente, né? Sem ter alguém guiando. Então, a meditação, o yoga, ele relaxa, ele ajuda também. Geralmente, porque tem pessoas que não, de repente, não conseguem ficar parada, preferem relaxar com algum movimento. Não que não tenha meditação com movimento, então vai para o yoga, não tem problema, vai para o yoga. E no yoga, geralmente no final, você tem alguns minutinhos de meditação que fecha o yoga, né? Que na verdade, o que acontece? Os yogis, aqueles yogis que a gente ouve falar, lá da Índia, lá do Oriente, né? Tem um livro que eu indico muito bom, um livro muito bom, que é Yogananda, Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. É muito bom esse livro.
É um livro muito antigo, é um livro que não sai da atualidade, porque apesar dele ser muito antigo, ele é atual, ele é um livro muito interessante para o desenvolvimento de autoconhecimento e espiritualidade, que não tem a ver exatamente com religião, tá? Então eu indico muito esse livro, eu já li 2 vezes e eu indico ele, chama-se Yogananda, Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. E os yogis dessas regiões que eu falei, eles fazem horas de yoga, se preparam o corpo, porque eles fazem, eles fazem horas de meditação. Então eles têm que estar preparados, porque senão eles não aguentam, tá? Então eles têm o yoga. Mindfulness, que não é meditação, tanto que hoje já se separou, porque no início estava se misturando. A meditação e mindfulness é a mesma coisa, não é. São 2 coisas técnicas diferentes. A mindfulness trabalha a atenção naquilo que você está fazendo, é outro tipo de trabalho, mas que ajuda também a reduzir a ansiedade. Então, tudo isso reduz o estresse, a tensão e a ansiedade, tá? E aí vem uma outra parte que é muito importante. Uma outra parte que é muito importante, que é mudanças no estilo de vida, tá? Então, o que é isso, mudança? É você incluir alguns hábitos que vão ajudar a liberar hormônios essenciais para você ter uma vida mais menos ansiosa, mais relaxada. Na live anterior, eu falei sobre os 4 hormônios que são considerados hormônios da felicidade, o quarteto da felicidade, que é a serotonina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. E esses hormônios, nós conseguimos, como é que se fala? Nós conseguimos liberar eles através de alguns hábitos. Por exemplo, exercícios regulares. Exercícios regulares é muito importante no tratamento da ansiedade, da depressão também. Eu não vou falar da depressão aqui hoje. Muito importante. Exercícios regulares. Não é uma vez ou outra, não. É ter uma regularidade nos exercícios. Escolher qual exercício que você gosta, onde que você se adapta mais, onde você é mais feliz, porque você libera hormônios essenciais. Você libera dopamina quando você está praticando exercício, você libera serotonina. A dopamina, ela te dá força, ela te impulsiona, ela te motiva. Por isso que a gente sai da academia, né? Então eu digo que as pessoas às vezes tá cansada, tá triste, vai para academia. Sabe? Não deixa de ir. Porque a gente sai, sabe? Sai se sentindo... Eu faço 5 dias por semana academia, entendeu? Então, para mim é essencial, né? Alimentação saudável, porque a alimentação também ela é importante, porque tem alimentos, isso aí eu também não vou entrar nisso aqui, mas eu sugiro até que vocês procurem no Google alimentos que ajudam a minimizar, a reduzir a ansiedade, tá? O sono adequado, gente, o sono é fundamental, é fundamental. Inclusive, a minha próxima live, da próxima terça-feira, eu vou falar sobre isso, sobre sono. Por quê? Porque o sono é vida, sabe? O sono é vida. Tem pessoas que dizem assim, mas eu acho que eu perco tempo dormindo. Não, você perde vida se não dormir. Aí você perde vida, tá? O sono, por quê? Porque durante o sono, nós liberamos os principais hormônios da nossa vida. É durante o sono. E outra coisa também, esses hormônios, eles são liberados durante um período do sono e durante um tempo. Então, quem tem sono muito entrecortado, quem dorme tarde demais e acorda cedo demais, quem não tem um sono tranquilo, um sono recuperador, essa pessoa não consegue liberar os hormônios de forma satisfatória. E aí isso gera um monte de sintomas, irritabilidade, falta de concentração, a pessoa engorda, porque tem um hormônio que ele é o hormônio próprio, ele é o hormônio próprio da saciedade, tá? Ele é o hormônio próprio da saciedade. E o que acontece?
esse hormônio, que é o hormônio próprio da saciedade, tem um hormônio que é próprio da saciedade, tá? Então, eu estava falando dos hormônios aqui, tem um hormônio, por exemplo, a leptina, ela é própria para saciar, para dar saciedade. Se você não libera o suficiente, você tem uma tendência a engordar, né? O envelhecimento precoce também, quem não dorme bem. Então, o sono é fundamental. Eu escrevi um livro, que é esse aqui. Cadê o livro? Esse aqui, Durma Bem, Acorde para a Vida. Foram 2 anos de pesquisas. Agora já tem pesquisas até mais atualizadas. Ele está à venda. Todos os meus livros estão na Amazon. E eu fiquei impressionada. Eu aprendi muito, porque eu tive que fazer uma grande pesquisa para escrever o livro. E eu quis escrever o livro porque eu tinha muito problema de sono, né? Desde a minha adolescência. E eu só consegui resolver com a meditação, só. Mas eu falo sobre várias, não falo só sobre meditação. Não é um livro sobre meditação, é um livro sobre sono, tá? E realmente ajuda muitas pessoas que têm problemas de sono para entender, para buscar tratamento adequado, porque o sono é vital, o sono é vida. Então, quem dorme mal, quem está tendo problema de insônia, tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, tá? Evitar, por exemplo, álcool, cafeína, tudo isso em excesso, ou dependendo de cada pessoa, gera ansiedade. Tudo isso gera ansiedade e atrapalha o sono. O Pedro escreveu aqui no Instagram, meditação fez e faz papel fundamental no equilíbrio dele. Pois é verdade, no meu também, e de muitas pessoas. Eu tenho pessoas aqui que estão aqui comigo, que são atualmente aluna minha de meditação, que já foram, né, e sabem o que é, qual a importância, né. Bom, então, agora para finalizar, eu vou dizer o seguinte, os sintomas, vamos reforçar aqui, reforçando a importância, a ideia é essa, é reforçar a importância de reconhecer os sintomas de ansiedade e buscar ajuda quando necessário. Quanto mais cedo você buscar ajuda, menos você vai precisar de medicamento, mais você vai conseguir, através de uma meditação ou de algum outro tipo de terapia, minimizar e até acabar com essa ansiedade, né? Descobrir o porquê que está acontecendo isso, como lidar com isso, ter ferramentas para, quando começar a ansiedade, sair dela, para viver o momento presente, porque, gente, a ansiedade, ela não tem a ver com o momento presente e nem com o passado. A ansiedade tem a ver com o futuro. É quando você tem uma preocupação com o futuro, né? E você tem ideias, medos, tudo relacionados a futuro. Pensamentos negativos, tudo relacionado a futuro. Só que o futuro é sempre um ponto de interrogação. Você nunca sabe se aquilo vai acontecer ou não. E tem mais, na maioria dos casos é pesquisa. Mais de 85% do que a gente tem medo, do que a gente evita, do que a gente tem de pensamentos negativos, não se concretizam. Então, quando você consegue controlar seus pensamentos, como é que você controla os pensamentos? Gente, dá para controlar pensamento? Dá para controlar pensamento. Como? Com a meditação. Porque você começa a perceber seus pensamentos durante a prática. Você começa a escolher onde você quer colocar seu pensamento, onde não quer, o que você quer pensar, o que você não quer. Então, você fica com um poder muito grande, porque não tem poder maior do que você controlar os seus pensamentos. Porque o pensamento, ele gera sentimentos, emoções, que geram ações, né? Então, tudo começa no pensamento. Então, vamos reforçar aqui a importância de reconhecer os sintomas da ansiedade e buscar ajuda quando necessário. Este item pode incluir exemplos de como a ansiedade pode impactar a vida diária,
como dificuldades de concentração no trabalho. A pessoa evita atividades sociais por medo da crise de ansiedade. Os relacionamentos são prejudicados devido ao estresse e preocupação constante. Então, eu vou repetir aqui, tá? Para quem aqui no Zoom, os sintomas, né? A importância, né, desses sintomas. O que pode acontecer? Quais são os sintomas? Inclui exemplos de como a ansiedade, você ter essa consciência de como a ansiedade está impactando a sua vida diária, está te paralisando, como ela cria dificuldades de concentração no trabalho, nos estudos, como você, por conta das crises de ansiedade, por medo e tudo, você evita atividades sociais, como os relacionamentos são prejudicados devido à ansiedade, porque como a ansiedade ela acaba prejudicando o sono e outras coisas, você se torna uma pessoa extremamente irritável e irritada, né? Então, mal-humorada. Então, fica muito difícil mesmo. Relacionamentos e porque você está num estresse constante e numa preocupação constante, que a ansiedade gera isso. É um estresse constante, uma preocupação constante. Então, gente, é muito importante, muito mesmo, reconhecer se você sofre de ansiedade, mesmo às vezes você nem sabia que sofria, né? Nem tinha essa consciência mesmo. E de repente com essa live aqui, você pode ter consciência. Ou você pode perceber que alguém muito próximo a você está sofrendo de ansiedade, tá com distúrbio de ansiedade. E de repente você pode ajudar essa pessoa, né? Você pode agora entender isso e conversar com ela, para que ela busque ajuda, que ela não precisa ficar vivenciando o que está vivenciando. Então, isso é muito importante, a pessoa ter essa consciência, né? E para complementar, né, não vamos terminar assim, né? Sem nada. Depois eu vou abrir para... Então, gente, aqui do Zoom, o que eu falei aqui no Zoom? Eu falei o seguinte, né, para finalizar, que é a importância de você ter essa consciência, porque de repente você está sofrendo de ansiedade e não sabe, né, não tem essa consciência, podia já estar buscando algum tipo de tratamento, porque é um sofrimento que ninguém precisa passar, tá? É um sofrimento. Ou às vezes você não está sofrendo, mas conhece alguém perto de você, próximo, que está sofrendo, né? Então, de repente, você pode ajudar essa pessoa, pode levar esclarecimento para ela, pode conversar para ela buscar ajuda, porque está atrapalhando a vida dela, a vida para, gente, a vida passa assim, sabe? Ninguém merece ficar vivendo esse tipo de vida com ansiedade, quando há possibilidade de minimizar e de tratar. Bom, então eu vou convidar vocês agora, a gente não vai encerrar assim de qualquer jeito, né? Depois, quem quiser pode mandar perguntas, a gente vai conversar aqui no Zoom, mas quem quiser que está no Instagram pode escrever perguntas aí ou depois no meu direct. Mas eu vou convidar vocês a gente fazer agora uma breve meditação guiada, tá? Uma breve meditação guiada. Eu vou convidar vocês agora para uma breve meditação guiada que vai ajudar vocês. Vamos fazer agora uma breve meditação guiada, tá? Então, vou convidar vocês para sentarem confortavelmente ou deitarem, como quiser, tá? Para a gente fazer uma breve meditação guiada, mas uma meditação que vai relaxar, que vai aquietar, como se ela fosse assentar toda essa nossa conversa que nós tivemos aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Quem quiser deitar, deita. Tira sapato, tira relógio, se desconectar das nossas demandas do dia a dia. Então, vamos fechar suavemente. Vai fechando os olhos.
concentrando-se na sua respiração, fechando os olhos, concentrando na respiração, percebendo a sua respiração, fechando os olhos, sentindo o ritmo natural da sua respiração, deixando a respiração aquietar, entrar num ritmo natural da sua respiração, permitindo que a própria respiração vá te acalmando, te aquietando, trazendo você para o momento presente, permitindo que a própria respiração vá te acalmando, trazendo você para o momento presente, aquietando seus pensamentos, aquietando seus batimentos cardíacos, apenas na respiração bem calma, bem tranquila, mantendo a sua respiração bem calma e tranquila. Gente, se o zoom sair, mantenha a respiração, mantenha os olhos fechados, que ele volta e eu continuo, tá? Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Vai se aquietando, vindo para o momento presente. Agora se permite visualizar, né, que você está em um local bem tranquilo. Mantenha os olhos fechados para que você possa fazer essa visualização. Pode ser algum lugar que você já esteve, que você já vivenciou e que te trouxe muita paz. Você pode criar na sua mente. Pode ser uma praia serena ou uma floresta exuberante. Imagina você ali, num lugar totalmente seguro, tranquilo, né? Sentindo uma brisa suave, passando pelo seu corpo, pelo seu rosto, uma brisa bem tranquila. Ouça os sons reconfortantes ao seu redor, que pode ser as folhas da árvore dançando ao vento, pode ser as ondas do mar quebrando delicadamente ao chegar na areia. Então se permita vivenciar esse momento, deixe-se imergir nessa paisagem relaxante, se entregando a esse momento, sempre respirando. Procura agora respirar profundamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Se permita viver esse momento. E apenas isso, se entregando a esse momento, se permitindo visualizar uma praia serena, uma floresta exuberante, sentindo a brisa passando pelo seu rosto, pelo seu corpo, os sons reconfortantes ao seu redor, que pode ser o farfalhar das plantas balançando as folhas com o vento, ou a onda do mar quebrando suavemente na areia da praia. Deixe-se levar por essa paisagem. Vai respirando profundamente. Inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Permita-se soltar qualquer tensão ou preocupação que possa estar carregando. Imagina que você inspira paz, tranquilidade e solta a tensão, ansiedade. Deixa o vento levar, deixa a brisa levar. Né? Imagina que você inspira paz, tranquilidade profundamente e solta pela boca tensão, preocupação, estresse, ansiedade, deixa ir embora.
Imagine cada pensamento ansioso como uma folha leve sendo levada suavemente pela brisa, deixando sua mente livre e clara. A mente sem ansiedade, ela fica clara. A gente enxerga melhor as coisas, as situações, as pessoas. Apenas respirando bem tranquilamente. À medida que você se sente mais calmo, calma e presente, visualize um brilho suave se formando no centro do seu peito. No centro do seu peito. Um brilho suave se formando no centro do seu peito. Este é o seu núcleo de serenidade e paz interior. Imagina que esse é o seu núcleo de serenidade e paz interior. À medida que continua a respirar, inspirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca, esse brilho vai se expandindo lentamente, envolvendo todo o seu corpo com uma sensação de tranquilidade profunda. Então, à medida que você se sente mais calmo, calma e presente, visualize então esse brilho suave se formando no centro do seu peito, um brilho suave se formando no centro do seu peito, onde é o seu núcleo de serenidade e paz interior. À medida que você continua respirando, inspirando profundo e lentamente pelo nariz, esse brilho, essa paz vai se expandindo lentamente, envolvendo todo o seu corpo com uma sensação de tranquilidade profunda. Se permita vivenciar esse momento. Deixe-se ficar nesse estado de calma e serenidade, aproveitando a sensação de paz que permeia todo o seu ser, apenas respirando bem tranquilamente. E quando se sentir pronta, pronto, abre os olhos, trazendo consigo essa sensação de tranquilidade para o resto da sua noite. Lembre sempre de que esta paz interior está sempre disponível para você. Sempre que precisar se reconectar consigo mesmo e encontrar um refúgio de calma no meio da agitação do dia a dia, você para e respira profundo e lentamente pelo nariz e solta pela boca. Fecha os olhos e se permita ir tranquilizando e aquietando. E a meditação ela é cumulativa. Então, ela te ajuda a você manter essa calma, esse centro, esse equilíbrio diariamente. E ela deve ser praticada diariamente. Ela não é para ser praticada uma vez por semana, 2 vezes por semana. A meditação, ela deve fazer parte da nossa vida e ser praticada diariamente. Aí você vai começar a sentir a transformação, né? Eu tive uma aluna minha de meditação, que eu até postei no Rio, postei no Instagram, em todas as minhas redes sociais, que ela, vendo um story meu sobre meditação, ela fez o curso de meditação comigo em 2022 e falou para mim, foi transformador para ela e nunca mais ela parou de meditar. Nunca mais. Nós estamos em 2024. Nunca mais ela deixou a meditação. Esse é o grande lance da meditação, é você não deixar. Porque ela é cumulativa e você vai vivenciando mais experiências, você vai se aprofundando mais. É uma coisa assim realmente impressionante. Impressionante. Então, o meu convite aqui é: não fique sofrendo
de ansiedade. Não fique sofrendo com isso. A vida é muito curta, sabe? Busque ajuda, saia disso, porque existe a possibilidade de sair. Então, a minha live de hoje foi para isso, foi para alertar, foi para trazer conhecimento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no Instagram, fica à vontade. Para tirar alguma dúvida, fica totalmente à vontade. Se alguém quiser agora aqui tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aqui no Zoom, aproveita, abre o microfone e pergunta. Com certeza a dúvida de um é do outro também. Ou se tiver algum depoimento para fazer, né, de alguma vivência que teve com ansiedade e depois conseguiu se recuperar ou buscou ajuda e como a ajuda foi importante, como resolveu, né? Então, se alguém quiser fazer uma declaração aqui, um depoimento, os depoimentos ajudam muito as outras pessoas. Então, se alguém quiser, fica à vontade para a gente conversar, trocar uma ideia, debater. Se alguém quiser dar alguma sugestão também sobre a live, sobre ansiedade, sobre... Enfim, de repente a pessoa usa alguma técnica específica além da meditação ou outra que não seja meditação, ou conseguiu resolver alguma coisa através de exercícios físicos ou através de alimentação que ajudou. Se tiver alguma coisa para compartilhar aqui nesse sentido, a hora é essa. Então, sim, o José Nizário, ele conta que através da meditação ele deixou o remédio para dormir. Realmente, ele tomava um remédio, um medicamento para dormir, e ele começou, não foi nem com a meditação do silêncio, tá, gente? Foi com a minha meditação guiada, né? Eu passei a meditação para ele, a minha, e passei uma outra também, e ele realmente com a meditação, ele conseguiu parar o remédio para dormir. Foi importantíssimo isso. Eu tive muito problema aqui no Zoom, infelizmente, né? Muito problema aqui no Zoom hoje. Ainda bem que eu fiz essa experiência aqui de Zoom. Tivemos algumas pessoas aqui presentes. Eu vou sair aqui do Zoom, tá, gente? Eu quero agradecer vocês que tiveram aqui no Zoom, quero agradecer muito pela presença, quero me desculpar por essa instabilidade que deu e vamos continuar. Beijo grande, vou fechar aqui no Zoom para depois fechar no Instagram. Beijo. Gente, eu vou desligar aqui no Instagram, quer dizer, vou fechar, né? Vou desligar, vou fechar aqui. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida, o Pedro deu gratidão, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem. Se não, a meditação, essa live toda vai ficar gravada. Então, vocês podem compartilhar, tá? Convidar pessoas para assistirem e compartilhar, tá bem? Beijo. Quem não me segue, começa a me seguir, tá? Para não perder nenhuma live. Tchau.